passa o outro, adentro do território, e escuta nossas necessidades. O IF vem nos escutando bem. Então, um dos vestibulares foi feito já nas 3 escolas de referência, né? A prova foi feita nessas escolas, já foi um certo ganho, porque a gente tem comunidades muito distantes e fica com uma dificuldade enorme para chegar ao IFPE para fazer essa prova, e principalmente que as provas sempre caem em finais de semana, o transporte é irregular para essa data, então tinha sido feito vários acordos para que esses meninos, né, e esses estudantes chegassem até a instituição para fazer a prova. Também a participação muito coletiva, né, construir alguma coisa. Então, nós, quanto Chucuru, trouxemos isso para dentro do IF. O IF, então, participamos de vários eventos da instituição, né, às vezes como espectadores, mas, na grande maioria das vezes, apresentando trabalhos, né, trabalhos científicos, com respaldo da academia, mas também com respaldo da nossa ancestralidade. Essa é uma foto de uma reunião preparatória para o primeiro encontro de agroecologia, primeiro encontro seminário de agroecologia e o segundo, primeiro, eu confundo sempre. Você foi um encontro de agroecologia que teve dentro do território. E esse encontro de agroecologia, os companheiros, algumas participaram, tivemos participação de indígenas, quilombolas, a comunidade do IF geral. Então, foi escutando, aí a gente tem a figura do nosso cacique, Marcos, temos também a presença do nosso vice-cacique, a presença de uma liderança mulher, né, Dona Socorro, que está sentada ao lado do cacique, e um dos nossos representantes também, nossa liderança, que é responsável pela Casa das Sementes, Mãe Zenilda, que está em pé, né, Irã Chucuru. Então, foi construído e é construído a muitas mãos. A educação Chucuru, né, já é uma educação inclusiva e de qualidade, e é uma educação hoje específica e diferenciada dentro do território. Né? A gente tem o Copicho, a instância que cuida de professores indígenas, né? O Copicho de professores indígenas Chucuru, que cuida da nossa educação, e posso dizer isso com bastante propriedade, cuido muito bem, né? Haja visto agora na pandemia um trabalho belíssimo dessa equipe. E já indo para a pandemia, né? Pode passar o slide, filho. Já indo para o próximo slide, quando realiza esse encontro, a gente realiza esse encontro no nosso território e chama outros povos, outros parentes para participar, né? Essa é a mesa de abertura. Aí eu peço o primeiro seminário de educação do campo e o segundo seminário de agroecologia. Isso ocorreu dentro do espaço Chucuru. Qual a importância disso? A importância disso é que antes nós deixávamos nosso território e adentrava a universidade, não só IFPE, mas outras universidades também. Mas aí o IFPE faz o contrário, faz o caminho inverso. Vai ao nosso território, adentra o nosso território, conhece nossa cultura. Como a gente quer que seja uma educação específica diferenciada. E tem essa sensibilidade de nos escutar e compartilhar as nossas dificuldades. Né? Pode passar o slide. E essa escuta é muito importante. Porque quando eu cheguei no IF, graças a um poder superior e aos encantos, já tinha parentes indígenas para me acolher. E me acolheram muito bem.
Então, já quando eu cheguei no IFPE Campus Pesqueira, já tinha Marcela Moura, já tinha Jaqueline, que estava à frente. Marcela Moura fazia matemática, Jaqueline, enfermagem, e tantos outros parentes já estavam lá. Então, foi mais fácil a adaptação, porque me comparei com eles. Encontrei outros parentes que fizeram o vestibular para física, então a gente foi criando essas articulações dentro do campo. Né? Então, de imediato, fui bem acolhido por um nosso amigo Otávio, que é do Núcleo de Inclusão, inclusive é intérprete de Libras, né? Me proporcionou várias caminhadas por aí, não só para mim, mas para outros parentes também. E aí, nessa foto, eu vou destacar o seguinte: essa foto tem 2 indígenas chucuru recebendo os parentes e recebendo pessoas de fora e fazendo a inscrição deles. Então, veja qual a importância desse momento. É você estar direto ligado com um parente, é um parente que vai lhe receber, é um parente que está ali para lhe apoiar. É diferente, né? Pode passar. Então, o povo chucuru, desde 1956, 57, já saía do território, já saía um representante do nosso território para ir pedir uma educação para o nosso território. Então, meu pai era analfabeto, minha mãe semi-analfabeta, meu avô analfabeto, minha avó analfabeta. Mas, com a reflexão de minha colega, eles não eram analfabetos porque eles não queriam, é porque outrora foram usurpados, né? Foram usurpados esse direito à educação. Foram usurpados vários direitos. Eu mesmo só retorno à sala de aula aos 30 e poucos anos de idade. Estudei só até a 6ª série, parei porque tinha que trabalhar para sustentar minha família. E assim mesmo, na cidade, ainda se dizia, né, que é uma coisa que já vem sendo desconstruída há bastante tempo, dizia que índio era preguiçoso. Como é que índio era preguiçoso se eu tenho minha carteira de trabalho fichada numa empresa daqui da região com 9 anos de idade? Ia fazer 10 anos. Aí de que índio é preguiçoso? E nessa foto é a abertura do evento. No centro está o nosso cacique Marcos, hoje secretário de governo da prefeitura, mas também foi prefeito eleito e não assumiu por causa de algumas questões jurídicas, e aí deixa o Supremo julgar para lá. Então, nossa liderança, mãe do cacique, mãe Zenilda, que é a nossa mãe Sacarema, né? E outras lideranças presentes nesse seminário. Pode ir à frente, Felipe. Então, voltando ao IFPE, fizemos várias reuniões, inclusive para bolsas indígenas e quilombolas, né? Conseguimos ir a Brasília, conseguimos, junto com o apoio da extensão, com o apoio do IF, fazer uma mobilização em Brasília, com outros parentes, o IF nos apoiando, na construção de alguns eventos do IFPE, Campus Pesqueira, estivemos presentes. Também em alguns eventos de agroecologia, esse foi presencial, mas a gente já tivemos, desculpa, 2 eventos não presenciais e nós estávamos lá nessa construção, junto com as companheiras, a construção desses eventos. Então, é uma relação muito profunda, posso dizer assim, muito íntima. Né? O Campus Pesqueira tem uma relação muito íntima com o povo chucuru. E o IF como um todo. Nós estivemos presentes na eleição do nosso reitor, estivemos nas plenárias, dando nossa contribuição, fazendo nossa escuta também, né? Ouvindo as propostas. E sempre que tem alguma coisa, a gente leva ao nosso território. Né? Algum tempo atrás, a gente teve
alguns aulões de Química e Física com um projeto que o IF Campus Pesqueira desenvolveu com a participação, orientação do professor Tiago Souto. Então, a gente foi lá fazer esse pré-ENEM, só resolvendo questões do ENEM, questões de baixo, utilizando equipamentos de baixo custo. Isso a gente foi só em 2 escolas, por causa também do custeio, que já por causa dos cortes na educação, né? Então, o IF não fica fora disso, né? A gente, inclusive, agora há pouco tivemos aí um atraso nas bolsas, tivemos uma série de coisas, né? E vamos lutando devagarzinho, fortalecendo. E o fortalecimento começa em casa. Então, o fortalecimento começa no território. O território é de fundamental importância. Primeiro, quanto chucuru, primeiro eu tenho que aprender e conhecer e compreender a minha história. Para que quando eu adentro o campo da academia, e nesse momento, alguns professores, né, que não tinham conhecimento, vale salientar, não posso julgar os professores, eles tinham aquela reação porque não tinham conhecimento. E quando você chega e ele tira aquela, né, nunca vi um índio, você tem aquela brincadeira, e você chega com a história do povo, documentação, né, muda. Então, a educação nos proporciona isso, quanto chucuru e quanto ser humano, né? A gente milita aqui no Quilombo Negro do Osso, no Quilombo, a gente tem algum projeto, a gente já foi no Quilombo Negro do Osso, junto com o IFPE, a gente também já saiu da nossa zona de conforto, que é estar trabalhando no território, e a gente foi no Quilombo do Alverne, Quilombo do Alverne, com o professor Miranda, porque também ali faz parte da história. Ali foi onde caiu um meteoro, e o povo não sabe disso. Teve uma explosão do meteoro naquele território. Então, são várias coisas que a academia fica muito preocupada com o que está no livro, com o que foi escrito pelo colonizador, e não divulga esses acontecimentos. Não é interesse, claro, não vai ser interesse da massa dominante do país dizer que o povo indígena Chucuru do Urubá, junto com outros parentes, estiveram na Guerra do Paraguai. Não é interesse para a massa dominante dizer, no livro de história, que havia uma história, há uma história antes, e que esse povo faz parte dessa história. Não é interessante. Porque, como meu amigo falou muito bem quando ele citou Paulo Freire, a educação liberta. A educação nos dá condições de pensar de maneira diferente, de criar nossos próprios conceitos. E o IFPE, Campus Pesqueira, atua muito dessa. Eu tive a felicidade, tenho a felicidade de estar junto no núcleo de inclusão, sempre que há alguma demanda. O Otávio me convoca e os demais parentes. E também, quando nós, quanto povos indígenas que estamos inseridos nesse contexto urbano, né, de sala de aula, e quando ocorre alguma demanda, a gente também procura a instituição, e a instituição, de imediato, nos dá um respaldo, sempre deu um respaldo favorável, né? Mas é um respaldo de escuta, é um respaldo baseado em pesquisas, é um respaldo baseado em coisas sólidas, e também a gente, quanto indígena e quanto povo, não chegamos lá para fazer badernas ou cobrar coisas esdrúxulas. Né? A gente somos preparados, antes de adentrar esses espaços acadêmicos, né? O nosso copicho, nossos professores da área indígena, nos prepara, né? Nos dá uma base sustentável, e a gente sabe, se tiver algum problema, tem essa mãe
nos esperando para nos acolher. Então, a gente trabalha muito nisso. O povo chucuru é muito unido. O povo chucuru é muito de organização. Certo? Então, o povo chucuru são várias organizações dentro do nosso povo. Várias organizações. Eu falei simplesmente do Copicho, mas aí também tem a Jupago, tem várias outras organizações, coletivos de mulheres. Então, todas essas organizações nos preparam para adentrar outros espaços e respeitar o espaço do outro. Antes de aprendermos que temos direitos, também aprendemos que temos deveres, né? Deveres esses a ser cumpridos. Então, quando a gente chega em um outro espaço, terra, já diz sempre nas suas falas, em terra alheia, pise devagar. Em terra alheia, entre com cautela, né, com calma. É isso, a gente está aqui no território, né, eu não moro no território, eu moro na cidade, mas a gente sai do território, o território não sai da gente, é uma coisa que só vivendo para saber. Né? Então, tudo que ocorre, eu tenho uma ligação muito forte com o representante do Copicho, então, agora, houve seleção, não houve prova. Então, os links foram passados para o Copicho, como fazer as inscrições, o passo a passo, então, todas essas informações foram passadas, não só para o Copicho, né? Não só, mas para os representantes de cada região, e foi passado também para os parentes quilombolas, né? A gente teve algumas reuniões também, né? Que o povo chucuru não luta só pelo povo chucuru, não, ele luta por direitos de todos. Né? A gente, quando vai à rua, quando a gente sai tem nossa Assembleia, que hoje é a Assembleia do Povo, e quando a gente vai a Brasília, a gente vai lutar por direitos. Quando o Cacique Chicão esteve lá na Constituição de 88, né? Então, não foi só o meu direito, o direito que abrangisse o coletivo. O povo chucuru é muito coletivo. Quando algum parente, alguma necessidade, então a gente se junta e estaremos lá. Estaremos lá. Quando o cacique nos chama, ligeirinho a gente chega lá. É assim que o povo chucuru funciona. Né? Porque quando as lideranças, está na hora de fazer assim, vamos embora e a gente vai junto, certo? Teve alguns problemas, né, em relação a transporte, as dificuldades de chegar até a instituição por conta de alguns cortes do governo do Estado. Então, as lideranças se reuniram, o cacique se reuniu e solucionou o problema, né? Solucionou o problema. Então, é dessa forma que a educação com o IFPE vem funcionando, junto, sempre um escutando o outro, dando a oportunidade de se expressar da melhor maneira possível, com respeito. Então, eu fico muito grato a fazer parte dessa instituição. Para o ano, infelizmente, estou saindo, felizmente e infelizmente, né? Estou saindo da instituição, mas retornando para o meu território e botando em prática o que na instituição aprendi. E lembrando ao companheiro Antônio, aqui a gente também tem uma luta contra o uso de agrotóxicos. Né? A Casa das Sementes e a Jupago vem com uma luta constante de conscientização, porque outrora foi colocado na mente dos nossos antepassados que precisava usar agrotóxico, foi impregnada essa cultura, né? E a gente está, aos poucos, conscientizando não só os nossos velhos TOIP, que já têm uma consciência de fazer isso, mas os novos que estão chegando aí na agricultura, que estão à frente de suas famílias, para que não utilize agrotóxico, e a gente, enquanto estudante, está sempre tentando trazer as inovações tecnológicas, mas inovações tecnológicas essas que não agridam o meio ambiente. E o IFPE tem muito disso. O IFPE tem muito disso, né, de inovações, haja vista que foi desenvolvido no campus Pesqueira um biodigestor aeróbico de baixo custo,
né? E esse biodigestor foi aprovado, inclusive já está em alguma revista de ciência, foi publicado, e tantas outras invenções não, né? Novas tecnologias que a gente está tentando adaptar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, no nosso território. É isso aí, essa é a minha fala e fico aqui à disposição. Obrigada, Vilmar, te agradecer. Você faz um resgate muito importante dessa relação do povo sucuru com a instituição, né, com o IFPE, com o campus Pesqueira, mas que a gente sabe que, ao se relacionar com o campus Pesqueira, a gente também leva essa relação, estende essa relação para os demais campi, né, para que a gente avance, né, avance nessa educação plural, né? E aí dizer que, de fato, a gente tem estudantes como Marcela, como você, que deram início, né, e levaram essa luta, né, e que a gente precisa também, e essa ação de receber novos estudantes indígenas é nesse sentido, né, de formar novos estudantes que estejam antenados e caminhando lado a lado da gestão, né, caminhando lado a lado do corpo docente, para que a gente avance na visibilidade das questões indígenas, sejam elas na sala de aula, sejam elas no que diz respeito à garantia de direitos, né, como assistência estudante, transporte de qualidade para se chegar, garantia para se chegar e se voltar da instituição. Então, estudantes como você são essenciais para que a gente avance institucionalmente no sentido de garantir, dar a garantia do acesso, mas não somente isso, mas sobretudo a permanência e também a visibilidade das questões indígenas no interior da instituição, né? Tirar um pouco dessa visão colonial, né, da nossa educação formal, decolonizar essa visão e trazer, pautar as questões indígenas e quilombolas na nossa instituição. Então, gente, não é possível para a gente, em função do adiantar da hora, fazer um debate, mas eu queria abrir para vocês colocarem as considerações finais. Então, eu vou iniciar com a Ângela. Ângela, por favor. Que pena, né? Mas que bom que foi muito rico. De certa forma, a gente aprende muito com todos os companheiros, trouxeram valorosas contribuições, informações, companheiro do Tocantins, com uma realidade, diga quem quiser, né? Mas estamos juntos na mesma luta, né? São similares as dificuldades, são semelhantes os problemas. Desde já, né, eu gostaria de agradecer, né, por esse... Eu só queria fazer uma ressalva, Laura, quando tu trouxe aquela reflexão do sobrenome. Eu esqueci de falar sobre isso. E como não tinha... eu quero só aqui rapidinho. Como não tinha mais documentos, essas pessoas que foram trazidas, expropriadas da sua família, e não tinham documentos, eles criavam um livro de controles e davam um nome, um outro nome, né? Nego, Cafuçu, sei lá. Criava-se um nome para aquela pessoa, um nome que achasse engraçado ou até estranho, e desse nome criava-se um sobrenome. E o sobrenome, na maioria das vezes, era dos Santos, de Souza, Nascimento. São sobrenomes que significava que você pertencia àquele... Você era propriedade de alguém, você pertencia àquele fazendeiro. Então, você não podia... Se você fugisse, ou se você fosse roubado, porque você vale muito, né? Era um trabalhador braçal gratuito, então você valia muito enquanto mão de obra. Então, se você fugisse ou fosse roubado por outro fazendeiro, então já tinha a existência de um registro desses considerados apelidos e sobrenome. Então, por isso que nós nascemos, muitos hoje, muitos têm sobrenomes que não têm brasão, que não têm
digamos, histórico de família, justamente familiar, né? Numa árvore genealógica, você procura, e aí você tem Nascimento, você tem Conceição, você tem vários sobrenomes, mas que assemelha, mas que nenhum chega ao seu sobrenome, porque os sobrenomes foram dados justamente porque você pertencia a esse, você era propriedade de alguém. E só fazendo essa ressalva que eu tinha esquecido, é algo importante. Então, tem uma diversidade de coisas, se a gente fosse tratar aqui, precisaria de um dia inteiro. Mas, assim, fazer as minhas considerações aqui vai, primeiramente, aos convidados, né? Esse grande público eclético e bem diverso, né? E eu vejo, assim, que os povos indígenas devemos a nossa existência a esses povos indígenas, porque é um povo que gerações e gerações vem resistindo e existindo, né, na sua maior dificuldade. Hoje, se a gente observa hoje como está o meio ambiente, como está a agricultura, que são os dois pontos essenciais, e a água da existência desses povos, está tudo em ameaça, né? E aí, consequentemente, os povos também ficam em ameaça. A água, a terra, a, a, a floresta, né? De certa forma, tudo isso está em ameaça. E aí a gente também agradece aqui ao ao IF, porque o IF vem, ao longo desse tempo de pandemia, tornando esses espaços, e criando espaço, e tornando esses espaços de reflexão e de elaboração, de troca de experiência, troca de saberes, importantíssimo, né? E que eu só tenho a agradecer, né? Professores do IF, grandes profissionais que se dedicam e têm esse respaldo, né? Tem meu respeito por esse trabalho que desempenham e que trazem, né, à tona questões tão relevantes e que ousam, né, que não é toda universidade, não é todo mundo que gosta de fazer esse tipo de atividade, né, que possa estar trazendo esses povos, mesmo que distante, para dentro do IF, né, e tornando eles parte. Eu me sinto parte do IF, nunca vou deixar de fazer parte, porque eu já sou da família. Mas é uma grande família, né, essa grande família que consegue trazer essa diversidade e que eu só tenho a parabenizar todos vocês aí, né, Felipe, que está aí no trabalho aí, Felipe, que é importantíssimo, né, sem ele a estrutura não funciona. Laura aí como mediadora, muito obrigada a todos, gratidão, e estou sempre à disposição do IF. Certo? Um abraço a todos. Muito obrigada, Ângela. Por favor, Antônio, suas considerações finais. Antônio Pinagé. Sim, só tenho que agradecer pelo convite e por ter me dado a voz nesse espaço de diálogo com outros povos, né? E o povo tão lutador, tão sofredor, mas tão altivo, resistente como o povo do Nordeste. E quero dizer também que aqui no Tocantins, o Instituto Federal de Tocantins tem abrido as portas para os povos indígenas. Em 2017, recebi uma visita de uma professora que esteve na aldeia 2 vezes, depois esquecendo o nome, que é do campo de Araguatins, e o Instituto Federal de Tocantins, o FPO, mantém vagas, né, para os indígenas da Pinagé, nesse campo de Araguatins, mas a maioria dos indígenas estuda na Universidade Federal de Tocantins, em campus de Tocantinópolis, e também em Araguaína, e muitos estudos também no campo da Universidade Federal de Goiás,
em Goiânia. E, assim, a universidade é a universidade, né? A universidade cabe todo pensamento, toda ideia, todo tipo de... É por isso que cabe, deveria, né? Caber o pensamento dos povos indígenas, dos povos quilombola, das etnias, né? De outras que e assim em alguma medida isso já é realidade. A universidade nos últimos anos tem abrido as portas para os povos indígenas, para os quilombolas. Isso é muito importante, isso é relevante na perspectiva de a gente construir junto, né, um país plural, né, com ideias, com pensamento, com práticas, né, também com relacionamento aos territórios, né, aos territórios, para proteção do território, práticas agroecológicas, práticas culturais, a medicina indígena, a espiritualidade. Então, isso é relevante. A partir do momento que a academia abre as portas, né, e coloca o indígena, o quilombola, né, assim, dentro da universidade, e abre esse diálogo participativo, né, para ouvir, né, para aquela experiência, para ouvir aquele povo, para considerar o povo indígena como uma cultura específica, com saberes, com conhecimento. Isso é relevante, né, para a educação formal, né? E aí já existe muito nessa perspectiva, muita iniciativa, os próprios indígenas escrevendo a história, né, e contando a sua própria história. Eu tenho muito amigo que estudou antropologia, se formou em pedagogia, que é o Cassiano. Tem um amigo Júlio que se formou em antropologia na UFG. E, infelizmente, são poucos, né? Cabia mais indígena na universidade, porque é a oportunidade do pessoal, dos jovens estudar, né? Se formar em técnico de enfermagem, em direito, né? Porque é a área que precisa muito da atuação dos indígenas. E agronomia também. A gente trabalhar junto com essas práticas do ensino técnico da universidade e também as práticas agroecológicas, né, próprias dos povos indígenas e quilombolas, que não vai usar veneno, igual o companheiro falou, né, que não usa veneno, que prática saudável, que respeita o meio ambiente, que respeita o ar, que respeita as águas, que respeita a floresta, que respeita também os animais, porque nossa roça aqui, não só nós que alimento da roça, mas também os animais. Os animais vêm comer na roça. Então, como é que vai comer um produto envenenado? Então, nós estamos praticando um crime contra a biodiversidade, contra a vida. Mas essa é a lógica do mercado, e isso cada vez mais está assim forte. Vocês já assistiram, vocês estão verificando, vocês estão percebendo o tanto de veneno esse governo já liberou depois que tomou posse, porque é a lógica